Vamos verificar então o item 215, entidades de atendimento e acolhimento. Essas entidades, elas devem ser criadas pelo processo de definição dos seus atos constitutivos, com os registros próprios, os órgãos próprios, geralmente serão associações registradas, portanto, no registro de pessoas jurídicas, registro civil de pessoas jurídicas. Podem ser públicas ou privadas, quer dizer, órgãos criados pelo Estado ou órgãos criados pelos particulares, geralmente como associações. Então, o registro e a fiscalização, que deve ser feito também nos conselhos municipais, o registro das entidades e os seus programas se dá, aliás, a sua atuação se dá por meio de programas. Então devem elaborar programas de acordo com as diretrizes do ECA, submeter à apreciação do Conselho Municipal e só após a sua aprovação é que poderão ser implementados. Então, há uma fiscalização dos programas desenvolvidos nas entidades e uma fiscalização das próprias entidades. Tudo isso feito pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas também mediante informações do Conselho Tutelar e com participação também do Ministério Público Especializado. Vamos verificar aqui os textos legais que tratam da matéria, artigos do ECA. Vamos ver, artigo que nós verificamos, artigo 90 e 91. Vamos procurar esses artigos então para examiná-los com mais detalhes. Vejam, as entidades, elas são responsáveis pela manutenção das suas próprias unidades, o planejamento, a execução de programas, seja de proteção ou programas de socioeducação. Aqui uma série de previsões, como é que devem se dar essas atuações, e o parágrafo primeiro, então, vai se referir a essa questão, as entidades governamentais e também as não governamentais, portanto, as públicas e as privadas, deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando o regime de atendimento. E onde é que vão escrever? No Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse Conselho Municipal, que deve ter, em cada município, deve ter o seu, deverá manter o registro dessas inscrições e de eventuais alterações. E tudo isso tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar e também à autoridade judiciária. Portanto, há um acompanhamento, tanto no que diz respeito à criação dessas entidades, quanto ao seu funcionamento. Vejam que esses programas também são avaliados periodicamente. Diz o parágrafo terceiro: os programas em execução serão reavaliados pelo CONDICA, no máximo a cada 2 anos. E esta a avaliação, ela deverá seguir certos critérios para daí então autorizar ou não a renovação do funcionamento. Vejam então os critérios aqui que são exigidos pelo ECA. Esses programas devem respeitar as regras e princípios do ECA, devem se adequar às resoluções dos conselhos em todos os níveis, federal, estadual e municipal. O trabalho deve ser eficiente e a sua qualidade tem que ser atestada pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça Especializada da Infância e da Juventude. Então, vejam que essas entidades de atendimento, elas estão submetidas a um processo muito severo, muito rígido de acompanhamento dos seus trabalhos, uma exigência, portanto, de que tenham condições de fato, atingir o objetivo de proteção de crianças e adolescentes. O artigo 91 também nos diz, as entidades não governamentais, portanto as privadas,
só podem funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E esse conselho, o CONDICA, vai comunicar ao Conselho Tutelar e à Autoridade Judiciária a existência, então, dessas entidades no âmbito municipal. Há também toda uma exigência, uma série de requisitos para que essas entidades possam ser autorizadas a funcionar. Vejam só, instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, de higiene, de salubridade, de segurança, plano de trabalho compatível com aquilo que o ECA determina, regularmente constituída, portanto, com todos os atos constitutivos, com corpo diretivo, com controle contábil, com documentação, portanto, sempre em dia da sua regularidade jurídica. E em seus quadros deve ter pessoas inidôneas, quer dizer, pessoas idôneas. Se tiver em seu quadro pessoa inidônea, então será negado o registro. Então há um acompanhamento, tanto as pessoas que dirigem, quanto os funcionários, quanto os eventuais associados, se for uma associação, tudo isso é, portanto, considerado para se permitir o funcionamento da entidade e para renovar essa autorização. Esse registro também, periodicamente, ele é revisto. Então, o registro terá validade de mais de 4 anos, cabendo ao CONDICA, periodicamente, reavaliar o cabimento da renovação, observando sempre essas exigências do ECA quanto às condições de funcionamento dessas entidades. Então, o que tem que ficar assentado para nós é isso. As entidades que atuam no atendimento de criança e adolescente, elas são criadas dentro de um processo normal de criação de pessoa jurídica, também o registro nos órgãos competentes, mas além disso também um registro no CONDICA. Deve ir ao CONDICA e ir lá fazer o registro da sua existência e também estará sujeito a uma fiscalização periódica do seu funcionamento. A atuação dessas entidades então é por programas, os programas devem ser apresentados também ao CONDICA e serão fiscalizados também periodicamente. Vamos ver agora os fundos econômicos do artigo 260, previstos então aqui no ECA. O artigo 260 prevê possibilidades de contribuições para esses fundos. Vejam que lá no artigo 88 que há uma previsão da existência desses fundos. Vejam, o artigo 88 são diretrizes da política de atendimento. Aí vem o inciso 4, manutenção de fundos, um fundo nacional, fundo estadual, fundo municipal, vinculado aos conselhos de direitos. Então, o fundo nacional vinculado ao CONANDA, o estadual vinculado ao CEDICA, municipal vinculado ao CONDICA. Esses fundos, então, estão submetidos a um controle de uso, de gasto, sempre evitando, portanto, possibilidades de fraude no manuseio desses recursos. O artigo 260 do ECA é muito minucioso quanto a essa questão das contribuições que podem ser feitas a partir da dedução que se faz no imposto de renda. Então vejam que há uma previsão do artigo 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda com os seguintes limites: 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, 6% do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na declaração anual. Veja então que as pessoas podem contribuir para que esses fundos sejam abastecidos e o uso depois desse dinheiro vai se dar por via de acompanhamento também rigoroso do seu gasto, do seu uso. Então eis aí a previsão
de fundos econômicos. Com isso, nós então finalizamos o exame da política de atendimento. O que nós percebemos? Que há no ECA toda uma construção no sentido de que haja toda uma descentralização desse atendimento por vários órgãos, portanto, que vão garantir os direitos humanos fundamentais, depois órgãos que vão regular o acesso a certos bens, a certos serviços por parte de crianças e adolescentes, e também órgãos que vão intervir na medida que haja necessidade, quando há ameaça aos direitos. Então você tem o Conselho Tutelar, tem o Ministério Público, tem o Poder Judiciário especializado. Vamos agora para a atividade de síntese da videoaula. Os alunos devem fazer uma síntese de até 10 linhas e postar essa síntese como mensagem neste fórum desta aula 6. Depois, devem acessar o questionário, responder às questões que estão lá postas. Na sequência, deverão iniciar o estudo do caso real, também disponibilizado no fórum referente então a essa temática. Bons estudos a todos!